Bem-vindo ao canal Toneto Responde Direito. Inscreva-se, dá um like e ative o sininho para receber os novos vídeos. Eu sou o Dr. Paulo Toneto e estou aqui para esclarecer dúvidas sobre os seus direitos. Pergunta que vamos responder hoje: o que é e como caracteriza a alienação parental? Nós vamos dividir a resposta em dois aspectos: as definições de alienação parental e os atos que caracterizam a alienação parental. Vamos começar com a definição. A síndrome da alienação parental foi definida em 1985 por um estudioso chamado Richard Gardner. E no Brasil foi, vamos dizer assim, incorporado às nossas leis através da Lei 12.318 de 2010. Então, de 1985 a 2010, não havia uma regulamentação que falasse da alienação parental. A lei define, basicamente, três aspectos. Qual é o que é alienação parental para a lei? É a interferência psicológica no desenvolvimento do menor, causando um prejuízo ao vínculo afetivo, tá? E pode ser detectado através de uma perícia psicológica ou, como chamado, biopsicossocial. Esse nome é difícil, significa que avalia a vida da criança em termos psicológicos e de assistente social. São dois peritos que fazem o laudo biopsicossocial. Mas vamos falar basicamente em laudo psicológico, porque fica mais fácil. Dentro da alienação parental, o fundamental é analisarmos a violência doméstica. É aí que entra a alienação parental, tá? Principalmente fundamentada na Lei Maria da Penha. Por exemplo, nós temos dois tipos de violência doméstica. A perceptível, que as pessoas veem, que é aquela violência física, e a violência verbal. A criança também vê, o menor também vê essa violência doméstica, tá? Mas tem uma outra que quase ninguém vê, muitas vezes nem mesmo a que sofre a violência doméstica, que é a violência moral, a violência psicológica e até a violência financeira, aquele negócio, a mulher não pode comprar nada sem pedir para o marido, não tem nenhum tipo de autonomia, também é considerada como uma violência financeira ou econômica, tá? Então, essas violências são imperceptíveis, tanto para o menor como até a própria pessoa que é vítima da violência. Então, é fundamental analisarmos isso. Normalmente, a alienação parental ela está focada na violência imperceptível, ok? Vamos lá. Quem pode praticar a síndrome da alienação parental? Primeiro, os próprios genitores. É comum mãe querendo afastar o filho dos pais e, em menor casos, os pais querendo afastar os filhos da mãe. Existem outros aspectos que são os avós. De repente, a criança, o menor, está vivendo com os avós. E os avós ficam fazendo uma violência psicológica, incutindo na cabeça do menor contra os pais, para que fique com os avós. Outro que pode ser também é um guardião. Muitas vezes as pessoas falam, pô, mas o guardião não é o pai e a mãe? Na grande maioria das vezes sim, mas quando existe uma violência ou uma situação na casa onde o pai e a mãe não podem ser guardiões, por quê? Exatamente, estão envolvidos na violência, e os avós também não, então o juiz pode nomear um guardião externo. Esse guardião também pode praticar alienação parental em relação aos pais. Ou qualquer outra pessoa que tenha autoridade ou vigilância sobre os menores. Vou dar um exemplo. Um carcereiro, uma pessoa que cuida de uma casa de acolhimento de menores. Essa pessoa que é responsável e que tem vigilância sobre o menor pode incutir na cabeça da criança ou do menor, né, um adolescente, uma criança ou um adolescente, uma interferência psicológica contra os pais. Isso também é alienação parental, ok? Qual é o objetivo? É distanciar um ou ambos os genitores, consciente ou inconscientemente. Veja bem, pode até haver alienação inconsciente. Quem vai detectar isso é um laudo, um perito. O juiz vai fazer o quê? Primeira coisa que ele vai fazer é dar ciência ao alienador de que ele está cometendo alienação parental.
não é uma coisa clara, não é uma coisa óbvia. É uma coisa muito difícil de ser detectada e comprovada. Por isso que os casos não são tão divulgados, tá? As pessoas acham que, porque fez isso ou fez aquilo, está causando alienação parental. Não é tão simples. Nós vamos ver agora, daqui a pouco. Uma vez detectada a alienação parental, qual é a função do juiz? É declarar e advertir o alienador. Primeira coisa, olha, você está cometendo alienação parental. Cuidado, tá? O juiz vai tentar, de todas as formas, e vai determinar a ampliação da convivência com aquele que está sofrendo alienação, ou alienado, tá? Então, por exemplo, se a mãe está afastando o filho do pai, o juiz vai fazer com que a convivência com o pai seja ampliada. Também existe a multa ao alienador, quer dizer, se a mãe estiver alienando o filho do pai, também haverá uma multa, ok? Outro aspecto, que é o acompanhamento psicológico. O juiz pode definir que o menor, o pai, a mãe, o alienador, os alienados sofram, passem por um acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, como eu já havia comentado. Outra coisa que o juiz pode fazer é alterar o tipo de guarda. Vamos supor que a guarda fosse compartilhada. Ele pode mudar para a guarda unilateral, ele pode tirar também a guarda. Ele pode mudar de unilateral para a guarda compartilhada. Ele tem essa opção na lei de fazer a alteração do tipo de guarda. Outra coisa é a fixação cautelar de um domicílio. Isso é, se a criança o menor está com volatilidade muito grande de domicílio, fica na casa de um, fica na casa de outro, está sofrendo uma alienação parental, tal, o juiz pode determinar, a criança vai morar em tal lugar de agora em diante. É aqui que ela vai passar a morar. E a outra coisa que pode acontecer é a suspensão do poder familiar. Se for detectado, por exemplo, alienação parental forte de um dos genitores sobre o outro, o genitor que está alienando pode até sofrer a perda da autoridade parental ou o poder familiar sobre o menor. Quais são os atos que caracterizam a alienação parental? Isso é fundamental. Por quê? Muita gente acha, isso é alienação parental. Vamos com calma, a lei define bem o que é alienação parental e como o juiz deve fazer essa verificação. Por exemplo, quando o alienador faz uma desqualificação de conduta do alienado. Isso é, começa a falar mal, difama, calunia, injuria. Quer dizer, tudo isso que é crime, inclusive, que pode ser encaixado até na lei criminal, no Código Penal, e sofrer um processo criminal, é a desqualificação de conduta do alienado. Então a mãe que fica falando, o pai não presta, o pai é um ladrão, o pai é um mulherengo, qualquer coisa que fique falando desse sentido está desqualificando a conduta do pai, e isso é característico de alienação parental. Dificultar o exercício parental, quer dizer, fica dificultando que o pai possa ver o menor, possa conviver com o menor e assim por diante, dificultando o contato e dificultando a convivência. Isso é fundamental dentro da alienação parental. Está dificultando, fica difícil. Por exemplo, não passar informações escolares, o filho ficou doente e não avisou o pai, o filho teve uma festa na escola e não avisou o pai, e assim por diante. Ou vice-versa, os avós levam na escola e não avisam o pai e a mãe. Por exemplo, vai ter festa do Dia dos Pais na escola, os avós estão cuidando do filho e não avisam o pai, não avisam a mãe, e coisas desse tipo. Uma falsa denúncia, por exemplo, a mãe que chega e faz uma denúncia contra o pai, tá? Uma denúncia falsa, exclusivamente para criar uma alienação. Não é difícil que uma mãe faça uma denúncia em cima da Maria da Penha, uma denúncia falsa, muitos casos nos tribunais são isso, exclusivamente para afastar o pai dos filhos. Deve-se tomar muito cuidado com isso. E outro, que nós discutimos no vídeo anterior, que publiquei na semana passada, que é a mudança de residência sem justificativa. Se mudar sem dar explicações, também pode se caracterizar a alienação parental. Problemas na prática da alienação parental. O que pode acontecer com a criança? Quais são os problemas que incute na criança? Por exemplo, ela precisa de uma convivência familiar saudável. A alienação parental fere gravemente essa característica. Ela precisa
e ela perde com a alienação parental o afeto com o alienado e com o grupo familiar. De repente, a mãe está afastando de todo mundo, está afastando do pai, automaticamente afasta dos avós paternos, afasta dos tios. Existe toda uma questão afetiva, a criança perde esse vínculo, ou sente falta, ou então procura ficar longe porque a mãe está convencendo. Um abuso moral, quer dizer, que problemas traz isso? A criança sofre um abuso moral, ela passa a ter problemas psicológicos e avançar, tem problemas de desenvolvimento, tá? E a alienação parental, ela fere gravemente os deveres de tutela e de guarda. São as regras que nós falamos sobre guarda na aula passada, de forma genérica, que realmente a alienação parental fere os direitos de um tutelar, de um tutor e de um guardião. Resumindo, o que é e como caracteriza a alienação parental? Basicamente, o que é a alienação parental? É a interferência causada por alguém no desenvolvimento de um menor, uma interferência psicológica que coloca essa criança contra um dos genitores, ou o pai ou a mãe. Pode ser feito isso pelo pai, pela mãe, pelos avós, por um guardião, por uma pessoa que tem autoridade, qualquer coisa, tá bom? É difícil de caracterizar a síndrome de alienação parental, é difícil num processo você provar a alienação, exceto que realmente ela tenha ocorrido ao longo de um bom tempo e que seja plenamente comprovável. Tem um detalhe que às vezes dificulta: o pai se autoaliena. Muita gente não entende ou não conhece muito esse conceito de autoalienação. O pai não vai ver a criança e depois ele quer dizer que é a mãe que não deixa. Então, tudo isso tem que ser muito bem caracterizado e provado nos tribunais. Se uma vez provado, uma vez comprovada a alienação parental, vai haver todas as implicações e aplicações das penalidades, tanto dos direitos de família, dentro da lei de 12.318, que é a lei da alienação parental, e pode ser inclusive usado o Código Penal e haver uma ação criminal contra o alienador. Pessoal, era isso que eu queria falar rapidamente sobre alienação parental. Não é um assunto simples, é um assunto complexo. Estou aberto a perguntas e a qualquer outra dúvida que venham a ter. Não se esqueçam de se inscrever, dar um like e ativar o sininho para receber os novos vídeos. Pessoal, até logo!